Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Boa noite, amados irmãos. Por gentileza, vamos nos colocar de pé. Com muita alegria nós estamos mais uma vez na casa do nosso Pai. Casa essa chamada Casa de Oração. Que bom, que alegria ter cada irmão aqui nesta noite, cada irmã, para participarmos dessa reunião, deste culto público, onde vamos estar entregando o nosso perfeito louvor, a nossa verdadeira adoração. O Espírito de Deus nos trouxe para este lugar. O Espírito Santo te convenceu para estar aqui nesta noite. Ele te tomou pelas mãos e te conduziu a este lugar. E você está aqui no lugar certo, você está aqui no lugar do teu milagre, você está aqui no lugar da tua bênção. E a graça de Deus te alcança nesta noite em nome de Jesus. Amém? Eu quero ler a palavra de Deus no Salmo 150, por gentileza. Não precisa abrir. Salmo de número 150. Diz o seguinte: aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento, obra do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai o som da trombeta, louvai com saltério, com harpa, louvai com adufes e danças, louvai com instrumentos de cordas, com flautas, louvai com símbolos sonoros, louvai com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Você respira nessa noite? Você tem fôlego para adorar e louvar ao Senhor? Então você vai entregar o seu melhor a Deus, porque Ele te deu saúde, Ele te deu vida para que você pudesse entregar a Ele esse louvor, essa adoração que vai chegar como incenso suave e agradável. Sabe o que vai acontecer? Ele vai te renovar, vai te fortalecer, para que você possa verdadeiramente ver os feitos que o Senhor vai realizar na tua vida. Em nome de Jesus. A palavra fala aqui, olha, louve com danças. Eu sou suspeito de falar em relação à dança, porque não só o ministério de dança que está aqui, mas eu particularmente, eu gosto de dançar na presença de Deus. Eu gosto de me alegrar na presença de Deus, porque o Espírito Santo de Deus, Ele nos toma e consequentemente dê liberdade para o Espírito Santo. Eu sei que muitos aqui ficam meio com vergonha, fica retraído, mas eu vou fazer uma pergunta para você. Quando você vai para a casa do teu pai, muitos aqui são casados, amém? Quem são os casados aqui dessa noite? Quando você vai na casa do seu pai, você fica intimidado, você fica retraído, você fica com vergonha? Eu creio que não, amém? Eu creio que você não fica com vergonha e retraído. Então você está na casa do teu pai, você está na casa do teu pai. Vou falar mais uma vez, você está na casa do Pai, amém? Então vamos falar com Ele nesta noite, para que possamos entregar este perfeito louvor, esta verdadeira adoração. Deus Pai de amor, Deus de misericórdia, nós te agradecemos por estarmos na tua casa. Casa essa chamada casa de oração, e queremos, ó Deus, estar diante de ti com nossos corações agradecidos. Nos perdoa, nos purifica, nos santifica nesta noite, que possamos, ó Pai, confessar os nossos pecados,
as nossas iniquidades. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, possa nos tomar nesta noite. Tu tens liberdade, ó Espírito, Tu tens liberdade de nos tomar nesta noite, para marcar os nossos corações, para marcar as nossas vidas. Que seja uma noite, Senhor, de maneira que o Teu Espírito tenha livre curso a cada coração aqui. Abençoa cada convidado, visitante, frequentador. Eu te peço, ó Pai, para que a Tua glória baixe neste lugar nesta noite, para que a Tua graça envolva a vida de cada um aqui nesta noite. Ó Deus, que possamos levantar mãos santas e entregar a Ti o nosso louvor, a nossa adoração, que possa chegar como um incenso suave até a Tua bendita face. Nós Te exaltamos, ó Pai, nós Te exaltamos, ó Filho, nós Te exaltamos, ó Espírito, e nós Te daremos todo louvor, toda honra e toda glória. Aplauda, 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 aplauda. Dê gratos brados de vitória, dê brados de louvor. Aquele que era, aquele que é, aquele que sempre há de ser. Aleluia. Todo ser que respira, ame ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Declare: entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus lábios com hinos de louvor, render-lhe graças, bendizer-lhe o nome, pois o Senhor é bom, o Senhor é bom. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos teus lábios com hinos de louvor, render-lhe graças, bendizer-lhe o nome, pois o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Eu sou uma prova viva que o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Eu sou uma prova viva que o Senhor é bom. Se alegre na presença do Senhor. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus atos com hinos de louvor, render-lhe graças, bendizer-lhe o nome, pois o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Eu sou uma prova viva que o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Eu sou uma prova viva que o Senhor é bom. Aleluia. Obrigada, Senhor, porque as suas misericórdias se renovaram neste dia. E nós cremos em cada promessa declarada sobre nós. Aleluia. Declara a palavra de Deus. A misericórdia
bem-vindo neste lugar, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus já está pairando sobre nós essa noite. Ele já está pairando sobre nós. Aí do seu lugar você pode atrair essa presença para a sua vida, para o seu coração. Que nós possamos nessa noite clamar ao Senhor. Clamar ao Senhor. Nós queremos mais, mais, mais de Ti, Senhor. Aleluia. Enche este ambiente, enche este lugar. Te damos liberdade, que caia teu Espírito. Enche este ambiente, enche este lugar. Te damos liberdade, que caia teu Espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Aleluia. Aviva-nos, Senhor. Enche este lugar, enche este ambiente, enche este lugar. Te damos liberdade, que caia teu Espírito. Te damos liberdade, Senhor. Te damos liberdade, que caia teu Espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Aviva-nos, Senhor. Que seja hoje, que seja agora. Vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem derramar.
seja hoje, que seja agora. Vem derrama do teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derrama do teu Espírito. Aleluia, 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 aleluia. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Oh, oh, oh. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Ele vem me buscar. Oh, Senhor. És adorado entre nós, tão desejado aqui. Cante pra ele nessa noite, diga. Mas nada se comparará com a glória que há de vir. Só recebe quem crê, quem pede. Por isso estamos aqui declarando: eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Clame pelo Yeshua, o Messias aguardado, ele vem. O que vai acontecer? Em breve Jesus no céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos. Acontecerá, mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos. Acontecerá.
lindo dia será que nos encontraremos com o noivo, e no qual nós veremos Ele face a face. Iremos declarar toda a honra, toda a glória ao Cordeiro que venceu, ao Cordeiro que venceu. Estamos aqui, Senhor, para te adorar. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a... Aleluia. Para sempre, amém. Nós te adoramos. A Ele a glória. Para sempre, amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Renda a glória a Ele, Tu és digno, Senhor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Quão profundas riquezas os saber e o conhecer de Deus. Queremos conhecer muito mais. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a
Ele a glória, Ele a glória. Enche, Senhor, este ambiente com a tua glória. Vozes. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. Sempre, amém. A igreja. Lindo, mais uma vez, é para Ele. Os homens cantam, as mulheres glorificam. Aleluia. A Ele mais uma vez. Para as mulheres, aleluia. Aleluia. A Ele
sempre. Amém. A ti todo louvor, toda honra e glória, Senhor. Somente Tu és adorado. Te amamos, te queremos, te desejamos. Tu és mais importante para nós do que a nossa própria vida, do que aquilo que comemos, bebemos, do que a casa onde moramos, o carro que dirigimos, o trabalho que temos, as conquistas desta vida. Tu és mais importante que tudo, Senhor. Nós te coroamos e nós te entronizamos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Olha para quem está do seu lado, para alguém bonito, diz boa noite. Se não tiver ninguém aí, olha aqui para frente. Diz boa noite, como é que vai? Deus abençoe, glória a Deus. Aleluia. Diminui só um pouquinho para mim aqui, Mateus, por favor. Aleluia, como é bom estar com vocês aqui mais uma vez. Eu espero que você diga o mesmo, porque viemos aqui por um propósito santo e divino. Viemos cultuar o nosso Deus. As escamas caíram dos nossos olhos. Outrora nós éramos religiosos, nós servíamos a deuses estrangeiros. Nós não tínhamos compreensão da obra redentora da cruz através de Jesus. Nós tínhamos ouvido que Ele morreu por nós, mas nós não tínhamos recebido em nosso coração este sacrifício como oferta de amor para as nossas vidas. Nós hoje não vivemos mais para nós, nós vivemos para Ele. E tudo o que queremos é agradar o seu coração, é tocá-lo, é viver uma vida espiritual neste corpo humano. Na verdade, muitos nos chamam de humanos e ignoram a nossa verdadeira realidade espiritual. Na verdade, nós somos espirituais em corpo humano. Não somos humanos espirituais. Somos espirituais vestindo esse corpo. E como é bom estar aqui. O Senhor nos trouxe aqui. Ele te fez um convite e você disse: eu aceito. Mesmo que inconscientemente, algo dentro do teu coração disse sim para o céu. E você aqui está para receber do pão da vida, para beber da água aqui. Se você beber, não vai ter mais sede. Antes nós vivíamos bebendo em qualquer lugar, e o mundo não sacia a nossa sede, o mundo não mata a nossa sede, o mundo nos mata. O diabo muitas vezes, ele usa de engano e mentira para nos afastar de Deus. E quando a gente compreende isso, a gente pensa: não vale a pena viver para mim mesmo, não vale a pena andar na carne, numa vida de pecado, vencido pelas tentações. Como é bom o Espírito Santo completar o vazio do nosso ser, nos encher, nos tomar a ponto de transbordar, para que possamos ter uma experiência real com Ele, e dizer como Paulo disse: não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Vamos dizer: não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Olha para quem está do teu lado e diga assim: você está no caminho, não sai mais dele, este caminho é Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de convidar todos que estão em casa para compartilhar o culto desta noite. Não esquece de curtir e de deixar um comentário, lembrando que aonde quer que você esteja, este lugar é um lugar santo. Por quê? Porque você está cultuando a Deus aí.
Amém? É a oferta que santifica o altar que santifica a oferta. Deus está com você aí, aonde você está, na sua casa, no seu trabalho, no trânsito, você que está em deslocamento, você que está tirando suas férias, você que está em outro lugar. Tanto nós que estamos aqui presencialmente, como outros irmãos que estão do outro lado, nós estamos no mesmo espírito, e vamos nos unir, para que esta graça bendita de Deus possa nos envolver a todos. Amém? Que esta noite seja uma noite de libertação para você. Você que chegou aqui se arrastando, você que chegou aqui com um peso muito grande sobre os ombros, você que chegou desanimado, desmotivado, desencorajado, sem iniciativa, quase desistindo de tudo, que hoje Deus possa falar com você e mudar a tua mentalidade, e que você possa permitir o processo de Deus na tua vida, que é um processo de construção. Deus, para fazer o que precisa fazer na tua vida, Ele precisa ter você completamente. Ele não pode ter você pela metade, parcialmente. Ele quer você de todo, espírito, alma e corpo. Muitas vezes nós não entendemos o que estamos vivendo. Quando você resolve oferecer tudo isso como sacrifício agradável ao Senhor, você vai romper. Senhor, eu quero te oferecer as minhas frustrações, desilusões. Eu quero te oferecer minhas derrotas, meus fracassos. Eu quero te oferecer as minhas ameaças, injustiças, perseguições, doença, enfermidade, crise financeira, toda espécie de malignidade. Você vai dizer assim: o Senhor é maior que tudo isso, e eu estou aqui, Senhor, apesar disso. Eu estou aqui não por mim, eu estou aqui por Ti. Às vezes a gente chega aqui e fala: eu quero a minha cura, eu quero o meu milagre, eu quero a minha bênção. Na verdade, você não pode vir por causa de você, você tem que vir por causa dele. Aí o milagre vai acontecer quando você chega aqui e diz assim: eu descobri a razão da minha existência. Eu descobri que Tu tens para a minha vida um propósito. Eu estou aqui como Seu filho para adorá-lo, para entronizá-lo. Eu estou aqui, Senhor, para Te oferecer minha vida. E muitas vezes eu olhei para a minha vida lá atrás e disse: Deus, minha vida vale tão pouco. Senhor, eu não sou ninguém, eu não tenho nada. E o Espírito Santo falou no meu coração a respeito que o maior presente que eu podia dar para Deus era a minha própria vida. E quando a gente chega e para de se vitimar por conta de tudo aquilo que está nos abatendo, e a gente chega na presença de Deus e a gente diz: eu coloco tudo aos pés de Jesus. Sabe, a tua preocupação, o teu receio, a tua insegurança, aquilo que está te roubando o sono, a paz, a vontade de viver. Quando você entende que Deus tem um propósito na tua vida, você vai vencer. Você vai olhar para tudo isso e vai dizer assim: isso não vai me abater, isso não vai me fazer desistir, isso não vai me parar. Você precisa estar firmado no Senhor, como os montes de Sião que não se abalam. Deixa Deus fazer algo na tua vida, deixa Deus se manifestar em você, deixa Deus trabalhar essas mentiras do diabo, os enganos que ele plantou na tua mente. Deixa ele quebrar estes sofismas, estes paradigmas. Deixa ele renovar a tua mente, o teu entendimento, como diz em Romanos 12:2, para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque é isso que Ele tem para você, a sua boa,
perfeita e agradável vontade. Diga assim: eu sinto que tem uma unção neste lugar. Diga: eu quero entrar dentro desta nuvem. Muitas vezes a gente se contenta de estar apenas debaixo, não é? Eu estou feliz, pastor, tem uma nuvem aqui, eu estou debaixo desta nuvem. Mas existe um nível muito maior, é de você entrar dentro desta nuvem. Foi o que aconteceu com Moisés. Moisés entrou dentro da nuvem. Foi o que aconteceu com Elias. Elias entrou dentro da nuvem. Foi o que aconteceu com Jesus. Ele entrou dentro da nuvem. Todos eles estavam em consagração, buscando a Deus. Tanto Moisés como Elias, como Jesus, estavam jejuando por 40 dias. A nuvem baixou, e a nuvem os engoliu. Você precisa permitir que Deus possa se manifestar na tua vida de uma forma sobrenatural. O natural você já conhece, você já vive no natural. É aí que você diz: Deus, eu quero experimentar o teu sobrenatural. Aí vem milagre, aí vem rompimento, aí vem mudança, aí vem transformação. Deixa eu te falar uma coisa: bênção não é uma coisa que você pede para Deus. Bênção é um lugar. E quando você entra na presença de Deus, você vai descobrir o que é bênção. E você vai ver um manifestar glorioso do seu poder. E aquilo que para você até então era difícil, complicado, até impossível, com a manifestação do poder de Deus através da sua glória manifesta, por conta da sua presença, tudo muda. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Curva sua cabeça, feche os teus olhos. Aleluia. Glória a Deus. Ora no Espírito Santo. Diga aí: Deus, eu quero me encher nesta noite, eu quero transbordar, me toca, me envolve. Muitas vezes você na oração, você fica distraído, você fica de olhos abertos. Você precisa aprender o quanto é importante você falar com Deus. Muitas vezes você pede para alguém orar por você, ou seja, você pede para alguém falar com Deus no teu lugar. Você precisa aprender a falar com Deus. Deus, tira de mim essa ansiedade, tira de mim essa perturbação, tira de mim este medo, essa insegurança, essa perturbação. Deus, eu coloco aos pés de Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Fluirá como um rio, como chuva cairá, qual orvalho nos montes e vales cobrirá, e a glória do Senhor enfim dominará. O Espírito de Deus virá, fluirá como um rio,
como chuva cairá. Qual orvalho? Nos montes e vales cobrirá. E a glória do Senhor enfim dominará. E o Espírito de Deus já veio. E o Espírito de Deus já veio. Ele está aqui. Esse Espírito Santo, que é eterno, que é manso, que é meigo. Aleluia, aleluia. Muitos leem o texto que João Batista era a voz do que clamava do deserto e não entende o texto. Ele era a voz emprestada. Quem clamava era o Senhor através dele. Isso significa que você precisa sempre tirar os olhos do homem, colocar os olhos no Senhor. A mensagem é mais importante que o mensageiro. Quando você tiver o entendimento de que você veio ter um encontro real com Deus aqui, através de um culto público, de um culto coletivo, quando você descobre a verdadeira razão de estar aqui, é de ser um com o teu irmão. E este culto, ele tem muita força, ele tem muito poder, porque nós entramos no reino invisível, no reino espiritual, e atacamos principados, potestades, espíritos enganadores, hostes espirituais da maldade. É nesta hora que algo é liberado para você, algo é liberado para a sua vida. E sabe quando você recebe? É quando você entrega. Quando você de repente deixa de viver toda aquela limitação sua. Deus não me ama, sou um pecador, o Senhor sabe que eu sou sujo, imundo, porco, que eu estou condenado ao inferno. Não, você não está condenado ao inferno. O céu é para você, o inferno é para os demônios, para Satanás e seus demônios. O céu foi feito para você. Você não é perfeito, mas você precisa ouvir nesta noite que Deus te ama. Deus te ama torto, Deus te ama falho, Deus te ama débil, Deus te ama doente na alma, Deus te ama fraquejando, Deus te ama cambaleando, Deus te ama do jeito que você é. E você acha, não, eu preciso ser perfeito para Deus se agradar de mim. Não, tudo que Deus precisa é da sua sinceridade e da sua disposição de dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, me recebe, me toca, porque quando Ele te toca, você é purificado. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Uma mulher imunda não podia tocar em ninguém, muito menos num sacerdote. E ela toca na orla do vestido de Jesus. E naquele momento que ela tocou só na orla, só na ponta, Jesus disse: para tudo, senti que de mim saiu virtude. Alguém recebeu algo que estava buscando, alguém recebeu algo que precisava, alguém recebeu virtude, alguém recebeu poder, pelo simples gesto de tocar pela fé. Se eu tocar nele, eu vou ser curada. Ela era imunda, mas na hora que ela tocou no que era santo, ela foi purificada, ela foi limpa, ela foi curada. Toca nele, toca nele, entrega a tua vida para Ele,
Diz Deus: eu de mim mesmo não consigo, eu não consigo sair do pecado, eu não consigo sair destas amarras. Senhor, eu sou refém do pecado. Senhor, Tu me conheces. Tira de mim esse sentimento de condenação. Senhor, eu quero me sentir livre, eu quero me sentir amado, eu quero me sentir perdoado, eu quero me sentir reconciliado, eu quero me sentir abençoado. Não deixa o diabo te acusar. Se o Filho do homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho do homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tudo que Ele quer é que você aprenda a louvar, adorar. Mas faz com teu coração, faz com todo o teu ser. Coloca a tua vida nisso. Você não está cantando uma música secular. Você não está só cantando, você está louvando e adorando. E quando você faz isso, algo acontece no reino espiritual. Aleluia. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Vai lá. A Ele A glória, a Ele é para Ele. glória. Nessa hora tem cura, tem libertação, tem salvação. Aleluia. Pra sempre, amém. Mais uma vez, você para Ele. Aleluia. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. aleluia. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Eu quero dar boas-vindas a todos que estão aqui pela primeira vez, segunda vez, terceira vez. Tem um garoto aqui que eu gosto muito dele, eu me lembro quando ele era menino. Hoje ele é um homem. Qual é o teu time? Corintiano. Tirando isso, ele é uma bênção. Para quem não te conhece, diga o teu nome. É o Caio. E você? Ariane. Ariane. Casaram já? Não? Tá bom. Namoram? Namoram. Às vezes eu me engano, sabe? Dia desse a gente recebeu o Vitor e a Vitória. Eles não estão aí não, né? São irmãos. Eu pensei que fossem alguma coisa. Aleluia. Glória a Deus. Sejam todos muito bem-vindos, tá? O ensaio do teatro está a milhão. Os ingressos já estão aí, disponibilizados para você nos ajudar nesse desafio que é muito grande, para fazer essa peça de teatro, mais uma vez, que vai impactar em nome de Jesus a vida de muita gente, não é? Tivemos ontem a confraternização do Ministério de Música, do coral, foi? Oi? Tem um teaser do musical do ano passado.
Vamos pôr o teaser. Não tem, né? Então deixa quieto. Deixa quieto. Ai, Jesus. Vamos lá, acharam aí? Se você não encontrou, diga aí de mim, Jesus. Novo Testamento, Evangelhos, o primeiro livro, Mateus. Amém? Mateus. Cadê? Capítulo 6. É o 6, tá? Eu disse o quê? 6? Acertei então. Glória a Deus. Mateus capítulo 6, versículo de número 24. Vamos ler juntos. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicaria a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de beber, de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestiário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer uma delas. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Pai, continua falando conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Muitas vezes nós nos julgamos muito espirituais, e ai de alguém que diga que a gente não é. Vai arrumar uma boa briga. Por quê? Porque a gente se acha espiritual. E muitas vezes nós erramos por conta deste sentimento enganoso. Porque falamos que somos espirituais sem entender das coisas do Espírito. E nós precisamos compreender a maneira como o céu nos favorece, a maneira como o céu nos abençoa, a maneira como Deus opera na nossa vida, como está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Então nós cremos que Ele existe. O problema não está aí. O problema está na outra parte, que diz assim: porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e é galardoador, presenteador, abençoador daqueles que o buscam. Nós muitas vezes não recebemos algo de Deus, sabe por quê? Porque você diz assim: eu não mereço, eu não mereço. E eu quero te falar que nós recebemos tudo de Deus sem merecer. Por quê?
Porque Ele não dá nada para nós com base na nossa meritocracia. Ele faz por amor. Não é porque eu sou merecedor, é por amor. Então, quando você entender isso, você vai romper, você vai receber muito mais do que aquilo que você tem experimentado. Porque tem gente buscando tanta coisa, mas o que ele precisa na verdade é do amor de Deus. E quando é que você vai viver o amor de Deus? É quando você dá o teu amor para Ele. E quem dá amor para Deus vai praticar aquilo que aprendemos em Mateus 6,33. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Olha só, eu preciso crer neste versículo, eu preciso crer no versículo que acabamos de ler, eu preciso pegar estas promessas e imprimi-las no meu coração. Eu preciso não apenas saber este versículo, eu preciso ter uma convicção no meu espírito. Eu preciso que este versículo e tantos outros me marquem, a ponto de eu viver não de acordo com a maneira que limitadamente eu vivo, mas vivendo de uma forma dependente do Deus que eu tenho. Porque falar que tem Deus é uma coisa, mas viver para Ele é outra coisa. E experimentar de tudo que Ele tem para a sua vida é outra coisa, porque isso é aliança. Estou aliançado com Deus, o que é dele é meu, e o que é meu é dele. Eu acredito que não foi um bom negócio que Deus fez. O que é meu é dele, e o que é dele é meu. É isso que significa aliança. E tem muita gente que na hora de receber fica sem expectativa, sem perspectiva. Por quê? Porque ele acha que é o menino mau, o menino desobediente. Porque o diabo vem todos os dias, diz assim: você é culpado, você tenta ser melhor e não consegue. Você diz que vai parar de mentir, continua mentindo. Você diz que vai parar de ver pornografia, continua vendo. Você diz que vai abençoar o reino de Deus com o seu dízimo, com a tua oferta, com a tua semente, e você não tem feito isso. Você não ama a Deus, você não ama o reino de Deus, você não ama vidas. Aí o diabo vem e ele diz: você disse que ia orar e não ora, você disse que ia jejuar e não jejua, você disse que ia ler Bíblia e não leu, você disse que ia se batizar e você fugiu do batismo. Então o diabo, diz a Bíblia, ele é o acusador. O tempo todo ele vai trabalhar acusando você. Agora, o Espírito Santo não acusa, o Espírito Santo convence. O Espírito Santo não acusa, o Espírito Santo convence. Uma oração que eu aprendi a fazer lá atrás foi: Deus, que o teu Espírito possa me convencer dos meus pecados. Porque quando você é convencido pelo Espírito, você abandona. Quando você é convencido pelo Espírito, você vai viver arrependimento verdadeiro, quebrantamento sincero, mudança real, transformação de vida. Mas enquanto você não trabalha estas áreas, você continua vivendo como uma pessoa que não conhece a Deus. Porque quando nós vimos o texto, no versículo de número 32 diz: porque todas estas coisas os gentios procuram. Quem são os gentios? Aqueles que não conhecem a Deus. Então quem não conhece a Deus vive no desespero, vive na angústia, vivem ansiosos, vivem preocupados. E vamos entender o que aconteceu nesse dia.
Imagine você que nós temos tantos assuntos para pregar. E seria muito bom se nós pudéssemos entregar para a igreja alguns assuntos que levam a igreja para outra dimensão. Por exemplo, nós podemos falar sobre dons espirituais e ministérios, na capacitação de Deus para realizarmos a sua obra na terra. Mas como é que nós vamos viver esta realidade se em coisas tão básicas nós nos perdemos? Porque com apenas um sopro o diabo derruba muitas pessoas. Sabe onde ele trabalha? Na dúvida, na incredulidade e na descrença. E o que tem de crente que vive a dúvida, incredulidade e descrença? Você precisa dizer: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Olha o que está escrito em Marcos capítulo 9, versículo 27. Mas Jesus, é isso mesmo? 23. Obrigado, pastorzinho. Aleluia. Profetizando, né? Glória a Deus. Ele é um pequeno grande homem, o Regis. Ele diz que o anseio dele, o desejo dele sincero é de ser um pastor um dia. Amém? E Jesus disse-lhes: se tu podes crer, tudo é possível ao que? Olha o que diz embaixo agora. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: olha só, clamando de qualquer jeito? Não, ele foi tocado de tal forma que ele chorou. Não existe, amados, arrependimento sem lágrima. Não existe arrependimento sem quebrantamento. Nós precisamos ser confrontados pelo Espírito Santo a ponto de mudarmos no nosso comportamento, na nossa forma de ser, agir, sentir, falar, pensar. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas nos olhos, disse: eu creio. Olha só, até um versículo atrás, ele disse: se tu podes, cura meu filho. Dúvida, incrédulo. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Só que ele entendeu que ele não tinha este nível de fé. Então ele diz agora, e logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio. Sabe o que você precisa fazer no dia de hoje? É dizer: eu creio que a minha vida vai mudar, que o meu casamento vai mudar, que os meus filhos vão mudar, que a minha vida financeira vai mudar, que a minha vida espiritual vai mudar. Eu creio. Até você entrar aqui, você não cria. Tinha dúvida, incredulidade e descrença. Sabe quem tem? Olha a manifestação. A pessoa diz assim: não vai mudar, cansei, desisto, tudo vai ser sempre assim, e ponto final. É uma manifestação de dúvida, de incredulidade e de descrença, a ponto de chegar na indiferença, tanto faz como tanto fez. Só que nós temos que brigar com essa malignidade, com essa obra do inferno, para vermos a manifestação do poder de Deus. Porque tem coisa que está tão entranhada em nós, tem coisa assim que está impregnada em nós. Já entrou em cozinha quando estavam fritando peixe? A pessoa toma um banho, ela entra na cozinha que está fritando peixe, ela sai de lá com aquela fumaça impregnada, grudada nela. Quando ela chega perto de alguém, a pessoa diz assim: você está cheirando fritura. Então tem coisa que está
fazendo parte de nós que não pode fazer parte de nós. Tem coisa que não pode fazer parte de mim. E quando eu rompi, eu comecei a viver uma vida de fé extraordinária, nas pequenas coisas, e tudo que Deus faz começa ali no pequeno. Se você for fiel nas pequenas coisas, Deus vai te colocar sobre grandes coisas. Tem muita gente que quer começar do grande. O que nasce grande é monstro. Você começa do pequeno, humildemente, aí a coisa vai encorpando, aí a coisa vai acontecendo. Então nós precisamos evoluir de acordo com a nossa capacidade de fé em Jesus. Teve um irmão que dizia: Deus vai me dar um carro, pastor, zerado, importado, último modelo. Eu perguntei para ele: irmão, tua fé é para isso? Ele disse: não sei, eu estou orando, eu estou profetizando, declarando, decretando. Ele passava no estacionamento e tocava os carros do irmão e dizia: eu tomo posse, eu tomo posse, eu tomo posse. Eu dizia: irmão, não toma não, esse já tem dono. Sabe por quê? Eu vou entrar numa academia hoje. Como é que vai ser o meu treinamento? Eu estou parado há muito tempo, tendo uma vida sedentária. O instrutor, ele não vai chegar e dar para mim exercícios com um peso que eu não possa levantar. Então eu tenho que começar com pouco. Na medida que a minha resistência vai aumentando, ele vai trabalhando os pesos. E assim é a vida. Você diz: pastor, eu tenho muito problema. Na medida que você vai amadurecendo, o Senhor muitas vezes vai aumentando o peso. Ah, eu não aguento, pastor, é muito peso. Aí Jesus disse o quê? Vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele disse: troca comigo o teu jugo. O meu jugo é leve, o meu fardo é suave. Eu troquei. Troca comigo o seu fardo, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então nós precisamos abrir nossa mentalidade para receber. Quando você lê a Bíblia, você tem que dizer assim: Espírito Santo, me revela o que está por detrás da letra. Eu quero viver tudo que eu não vivi até hoje. Você ouve irmãos contando seu testemunho, você não pode viver em função do testemunho dos irmãos. Isso nos encoraja, é muito bom, mas você precisa dizer assim: Deus, eu preciso ter os meus testemunhos, e testemunhos frescos. Eu fui de uma igreja que tinha lá uma irmã de idade. Ela dizia: amados, em 1947 eu recebi uma bênção do Senhor. E a gente já estava lá em 1998, 1999. Tem que ter uma bênção fresca. Não é que a gente não se lembre de tudo aquilo que Deus fez. Precisamos ter um memorial e colocá-lo diante de Deus e dos nossos olhos, para sermos gratos a Deus por tudo aquilo que Ele fez, faz e fará pela fé. Mas você tem que mudar essa mentalidade. Hoje você está amando Jesus, amanhã tanto faz. Hoje você quer Deus, amanhã você quer o mundo. Hoje você está jejuando, buscando uma vida de santidade, amanhã você está mergulhado no pecado, no charco, no atoleiro, no lamaçal do pecado.
Hoje você está dizendo: diabo, eu piso na tua cabeça, Jesus venceu. Amanhã você vai estar cedendo a algum tipo de tentação. Então o que está faltando para nós? Está faltando uma revelação profunda da palavra. Você já fez jejum para dizer assim: eu quero jejuar, Espírito Santo, para eu ficar mais sensível à tua voz? Me revela o que está por detrás da letra. Espírito Santo, eu quero jejuar para ser transformado na minha mente, no meu coração. Eu quero que o Senhor mude a minha fala, as minhas palavras. Eu quero ser fonte de vida e terminal de maldição. Porque quando vem o Espírito Santo, sabe esses pensamentos de derrota, de fracasso, de frustração, de desilusão que nós temos? Não vamos ter mais. Porque você vai discernir que é o diabo, ele te para assim. Então aquele que é do mundo, diz a palavra, porque todas estas coisas os gentios procuram. Então os gentios estão procurando coisas. Eles estão preocupados com a casa para morar, com a mobília, com o carro na garagem. Eles estão preocupados com a roupa, com o calçado, com a comida, com o dinheiro. E aqui, os gentios buscam isso. Aqueles que são de Deus devem buscar a Deus e o seu reino. Vamos ler de novo Mateus 6,33. Mas buscar em primeiro lugar. Tem gente que busca o reino por último. Depois de tentativas que não deram certo, depois de procurar pessoas que disseram não, depois de esgotarem todas as suas esperanças, aí se lembram: eu sou crente, eu tenho um Deus. Preste atenção, outra coisa que nós precisamos corrigir: o princípio não é de ter um Deus, porque Deus não pode simplesmente ser Deus para você. Deus precisa ser Pai. O teu relacionamento com Deus tem que ser de filiação e paternidade. Então isso é uma relação de intimidade. Você sabe que pode ir até Deus e fazer o seu pedido. Olha o que diz em seguida, no 6:32. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Deixa eu falar algo para vocês. Você sabia que Deus conhece tua vida melhor do que você mesmo? Deus sabe de tudo o que você precisa, sem você falar nada, sem você abrir a boca, sem você pedir. Mas a palavra nos instrui a orar. Por quê? Isso trabalha a nossa fé. Quando eu peço e Deus me responde, minha fé cresce. E eu quero desafiar você a orar, a ter uma vida de intimidade com Deus, a ponto de conhecer o seu amor, não por conta do interesse. Eu quero pedir coisas. Não, eu quero pedir para Deus: Deus, eu quero te conhecer. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Senhor, abre os meus olhos. Senhor, trata meu coração. Deus, eu sou muito humano. Deus, eu sou muito carnal. Deus, eu sou um pecador. Me liberta. Tira de mim todo sentimento que me aprisiona, que me escraviza, que me faz refém. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Quem busca o reino, busca o dono do reino, e a sua justiça. Conhecemos a justiça de Deus através da sua palavra. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Olha só o que diz: e todas, diga comigo, todas.
Olha quando a nossa fé se abala. Diga: eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Então olha o que diz aí, ó. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Se eu for fiel a Deus, eu vou deixar que Ele cuide de mim. Ele vai me dar lugar para morar, cama para descansar, lençol, cobertor, travesseiro. Ele vai colocar o alimento sobre a minha mesa. Ele vai me vestir, Ele vai me calçar. Ele vai colocar diante de mim a porta que não pode se fechar. Ele vai fazer tudo aquilo que humanamente eu não consigo. E o que a gente está precisando é exatamente isso. O natural a gente já vive. É o esforço, é a dedicação, é o preço alto, é o desgaste, é o sacrifício. Mas quando a bênção vem sobre nós, as nossas forças são renovadas. Por quê? Porque a nossa fé foi ativada. Para você não pode ter impossível. Você chega diante de Deus, olha o que diz aqui: e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Eu vou viver isso quando eu pratico a primeira parte do versículo, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Quando você vem na igreja, você está buscando o reino de... Quando você não vem, você deixou de buscar o reino de Deus. Quando você ora, você está buscando o reino de Deus. Quando você não ora, você não está buscando o reino de Deus. Quando você jejua, você está buscando o reino de Deus. Quando você não jejua, você não está buscando o reino de Deus. Quando você dizima e oferta, você está buscando o reino de Deus. Quando você não dizima e não oferta, você quer vencer na sua própria força. Você não está vivendo o reino de Deus. Então, nós precisamos viver o reino. E o reino precisa fazer parte da nossa vida todos os dias. Você não pode ser de Deus só no domingo quando vem no culto. Você não pode ser de Deus só na sexta-feira quando vem no culto. Você precisa compreender que você é de Deus 24 horas por dia. A Bíblia diz que o justo viverá da fé, ou que o justo viverá pela fé. Então, fé é um estilo de vida. Sabe o que significa? Você está ligado com Deus o tempo todo. Então você precisa começar a dormir a partir de hoje, porque ficar acordado não paga suas contas. Eu conto uma ilustração, eu vou repetir para que vocês entendam. Mohamed estava acordado às 3 horas da madrugada. Sua esposa Sara acorda e diz: Mohamed, por que você está acordado? Ele disse: eu estou muito preocupado. Por quê? Porque eu tenho uma conta alta para pagar amanhã e não tenho dinheiro. Tenho que pagar 100 mil reais para Salim. E ele sem dormir, andando de um lado para o outro, preocupado: como é que eu vou pagar Salim? Não tenho 100 mil reais. Aí Sara, uma mulher muito sábia, ela disse: é por causa disso que você não dorme, Mohamed? Ele disse: é. Ela pegou o telefone e ligou para Salim 3 horas da madrugada e disse assim: Salim, Mohamed deve 100 mil reais para você.
e vence amanhã o título. Eu estou te ligando para dizer que ele não tem dinheiro para te pagar. E desligou o telefone e disse: agora dorme, porque quem não vai dormir é Salim. Ficar acordado não paga conta. Sabe o que você faz? Não está conseguindo dormir? Pega a Bíblia e começa: mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe como é que vem fé? Olha o que diz em Romanos 10, 17. Fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Por que é que você precisa falar? Porque você vai se ouvir, ou seja, você vai se reprogramar. E quando você fala em voz alta, você está fixando a palavra de Deus na tua mente e no teu coração, como diz em Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2. 12, 2. E não sede conformados com este mundo. Sabe a pessoa conformada? Diga: sou eu. Ou melhor, diga: era. Me converti nesse culto. Diga: não sou mais conformado. Diga: eu sou um inconformado. Sabe o que vai acontecer? Aqueles irmãos que chegam contando derrota para você, você vai chegar e vai dizer: irmão, antes você vinha falar comigo, a gente se abraçava e chorava junto. Agora, irmão, eu estou na fé profética. Eu creio que o Senhor está operando na minha vida, que a bênção de Deus já está a caminho, em nome de Jesus. Sabe por quê? Choramingar, se lastimar, murmurar, reclamar, impede a bênção de se manifestar. É por isso que crente vive do jeito que vive. Você conhece gente mais derrotada do que crente? Se ele conta a história para um charreteiro, o cavalo chora, porque é muita derrota, é muito fracasso, é muita frustração, é muito desilusão. Eu estava com uma irmã que não é muito convertida, e ela estava ouvindo a pessoa falando o seu histórico, contando a sua vida para a gente mapear. Chegou uma hora que a gente diz: olha, você não pode interferir, você é intercessor, você só ouve. Chegou uma hora que a pessoa falou assim: morre, imprestável, morre. Por quê? Eu não sei se você conhece, mas tem gente tão para baixo. Eu espero que não seja você. Você tem que ser aquele irmão cheio de fé. Quando a pessoa fala assim: opa, estou precisando de oração, já sei, vou ligar para aquele irmão, porque aquele irmão é fervoroso, aquele irmão é de fé, aquele irmão é de Deus. A gente passa por um aperreio. Lá no norte é aperreio. Aqui é o quê? Um estreito, um aperto, um deserto. A gente passa por isso. Aí você fala assim: para quem eu vou ligar? Gente, não tem ninguém para eu ligar. Aquele irmão, ele reclama mais do que eu. Aquela irmã, misericórdia. Olha só, teve uma irmã que estava precisando de oração. Aí nós fomos com um grupo de pessoas na casa dessa pessoa orar. Aí preguei, dei o meu melhor, ministrei. A Bíblia diz para o presbítero ungir com óleo. A gente ungiu. Se tiver algum pecado é perdoado. Profetizamos a cura. Terminou. A pessoa disse: a irmã já tem plano funerário? Às vezes a gente tem que fazer visita sozinho.
Porque eu perguntei, você tem? Porque agora minha vontade de matar é você. Você percebeu como as pessoas, elas roubam a fé da gente? Você diz assim, olha, eu estou pensando de começar minha faculdade ano que vem, que curso? Aí você fala, a pessoa diz, não, não é para você. Escuta, quem vai estudar? É ela ou você? Você vai perguntar para quem nunca teve empresa, viu, você acha que eu devo abrir meu próprio negócio? Você já percebeu que crítico, aqueles que criticam, geralmente não construíram nada? Porque quem está igual a gente, ou acima da gente, vai nos dar bons conselhos, e nem vai criticar. Agora tem gente, a vida é assim. Como é que você vive? Ao invés de você ouvir o Espírito Santo, coloca aí para nós, Romanos capítulo 14, versículo 8. 8,14, obrigado. Olha o que diz, Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Amém? Uma pessoa muito querida foi perguntar para uma pessoa que trabalhava com ela se devia ou não ficar na igreja. A pessoa disse, sai. Se ele tivesse ouvido o Espírito Santo ia dizer, fica, eu estou num processo com você, eu estou te tratando. Não, mas a pessoa era muito espiritual. Quem tem que ser espiritual é você, para compreender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Então, se você não sabe, você tem que buscar. Mas buscar do Espírito Santo, ele vai te guiar, te dirigir, te governar, te controlar. Amém? São princípios que vão mudar a tua vida. Agora, quando a gente não está bem, qual é a tendência? É de procurar alguém que concorde com a gente, é ou não é? Você já viu, rebelde não busca leal, rebelde busca rebelde. Infiel não procura quem é fiel, procura quem é infiel. Olha como o princípio vale. Quem é do crime vai buscar quem é da lei? Não, ele vai buscar alguém que também seja do crime. Por exemplo, hoje não pode falar nem, né? Não tem coisa que a gente nem pode falar mais. Por exemplo, assim, a profissional do sexo, ela vai ter amizade com quem? As amigas dela vão ser da área também, profissionais do sexo. Ela nunca vai ter aquela amiga que diz, está louca, não faz um negócio desse não. Não venda teu corpo, amiga. Teu corpo é o templo do Espírito Santo. A Bíblia diz que aquele que destrói o seu corpo, Deus o destruirá também. Não vai. Ela tem que ter aquela amiga que dá uma animada nela. Falou, vamos naquele lugar lá, vamos pedir para aquela entidade para mandar homem para nós. A mulher é um filhote de cruz credo. E de repente vai um monte de homem lá atrás dela, por conta daquele perfume fedido que ela usa. Hoje não pode falar mais nada. Antes era mais engraçado que a gente podia, não é? Por exemplo, quem tem uma vida torta vai procurar quem tem vida torta. Por quê? Porque se ele ter amizade com quem é direito, ele vai consertar a vida dele. Então, como é você? Presta atenção. Você tem que andar com gente que vai influenciar você para o bem. E na igreja não é diferente. Por exemplo, quem é espiritual vai ter que ter amizade com quem é espiritual. Uau. Não pode ficar de repente só com quem é carnal, mundano, pecaminoso. Amados, eu fui de uma igreja, quando terminava o culto, os jovens iam para o Cine Centenário assistir filme pornográfico. Ficava assim, não vai terminar logo essa reunião não. A gente precisa ir lá assistir um filme lá no Centenário, aonde é agora a Marisa. Eu não conseguia entrar, porque eu era menor de idade. Tinha que apresentar carteirinha.
Eu ficava doido, né? Eu queria saber o que acontecia lá dentro. Imagina só que nos dias de hoje, termina o culto, não, eu vou para a balada. Estava conversando com o Fabrício esses dias, de uns irmãos queridos. Não, terminando aqui a gente vai numa festa funk. Sou a pastora, as diaconisas, a igreja toda, e falou que ia beber todas, é ou não é? E também ia beijar todo mundo. Sabe o que é isso, gente? É um vazio existencial tremendo dentro da gente. Eu sei que você já aprontou demais na tua vida. Olha para quem está do teu lado e diga assim: você tem cara que aprontou muito. Manuzinha não aprontou, não tem cara. Não fala para ela não, viu, irmã? Evandra para Manuzinha não precisa falar, mas para o Juninho pode falar. Juninho tem cara que aprontou todas. Ah, Milton, tá Milton também. É, quando ele batizado vai ficar muito sujo, irmã. Brincadeira, brincadeira. Leandro, Leandro. Não? Tranquilo? Ó, a mulher dedura mesmo, né? Dedura mesmo, né? É, sim, aprontou, pastor. Se ele tivesse cabelo eu puxava. Né, Marcão? Ainda bem que Deus apaga o nosso pecado, né, Marcão? Deus é tão amoroso, não? Se o Marcão contasse o testemunho dele para vocês, por detrás desse rostinho bonito, esse sorriso, tem uma história triste, né? Mas que Deus libertou, né, Rosa? Glória a Deus, né? Gervásio aprontou muito, Gervásio? Não. Ele só ia no ralabucho, risca-faca, bate-coxa. Não? Genésio, eu falei o quê? O que eu falei? Ele ficou assim, né? Genésio. Acertei agora? Irmão, depois do Covid eu estou meio atrapalhado, viu? Eu chamo Jesus de Genésio. Cristiano aprontou demais, né, Cris? Quase morreu de overdose várias vezes. É ou não é, Cris? Cocaína, maconha, orégano. O irmão do menino aqui, não vou dizer o nome dele porque a gente está filmando, não tinha para comprar a erva mardita, fez de orégano, cigarro de orégano, um beck de orégano, imagina. A mãe chegou na casa, que cheiro de pizza. Mas graças a Deus ficou só nisso, né? Agora a única droga que ele bebeu foi, que usou foi Fanta uva. É o maior pecado que você pode contar. Amados, a verdade é que quando a gente olha, o Ronaldo aprontou muito? É Ronaldo, né? É Ronaldo. É nessa hora você tem dois nomes. Qual é o outro nome? Armando. É igual aquela mulher da internet lá que ligou cobrando o camarada falou: não, eu não sou mais ele, eu mudei de nome, eu estava devendo muito, agora eu não quero pagar as contas, então mudei de nome. Não, mas o senhor é ele. Falei: não, eu era, agora não sou mais. Não, mas é o senhor que ficou com a linha, com o telefone. Falou: não, eu não sou mais ele, que eu mudei de nome agora eu não devo mais para ninguém. Então é por aí, né? Então, olha só, quando o Senhor Jesus, Ele reúne as pessoas, Ele sabe ler as pessoas, Ele sabe o que vai no coração das pessoas. Por exemplo, tem gente aqui hoje que está preocupada com a semana, por conta das contas, das dívidas, por conta dos compromissos. Tem
Tem gente que não dorme, tem gente que não vive. Uma irmã dizia assim: não vive, né, pastor? Eu ensinava, vive, irmã. Ela falou: não vive. Então, tem gente que não vive. Não come, não se alimenta, perde a fome, o apetite, aí afeta a saúde. Tem gente que vive com dor de cabeça constante, não sabe por quê, é falta de confiança em Deus. Quando você confiar, você vai parar de ficar preocupado, ansioso, perturbado e solícito. Tua história tem que mudar, presta atenção. A tua história tem que mudar. Olha para quem está ao teu lado, diga assim: tua história tem que mudar. Diga agora: e vai mudar em nome de Jesus. Amado, se a minha mudou, a tua vai mudar também. Sabe por quê? Nós temos o mesmo Pai, e Ele não me ama mais do que te ama, e Ele não te ama mais do que me ama. Só falta você acreditar que Ele é galardoador, presenteador, abençoador daqueles que o buscam. Para de viver essa limitação que você vive. Volta lá, Mateus 6,33. Olha o que diz aqui: e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Diga todas. Todas. Então, quando você pegar aquela conta e o diabo disser assim: como que você vai pagar? Você vai dizer assim: diabo, Mateus 6,33 diz que eu já fui abençoado com todas as bênçãos. Amém? Todas estas coisas vos serão acrescentadas. Você tem que começar a orar e profetizar: vou sair das contas, vou sair das dívidas, vou comprar à vista, vou pagar pontualmente, dinheiro não vai me preocupar mais. Eu não sei como é que vai ser, mas vai chegar, o Senhor vai mandar. Eu vou viver a provisão, a multiplicação, a abastança, a bênção, a vitória, a conquista, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos mais treinados sabem que quando eu dou uma puxada assim é para bater palma para beber água. Obrigado, Cris. Mas vocês perceberam aqui as necessidades deles? Aí Jesus fala o seguinte: vocês não podem ter dois senhores, porque vocês vão amar mais um do que o outro. Vocês não podem amar mais Deus do que Mamon. Quem é Mamon? O Deus das riquezas. E quem é que dirige a tua vida? O dinheiro. Quem está por detrás do dinheiro? Mamon, o Deus das riquezas. Tem gente que fala: eu não posso ter criança porque eu não tenho dinheiro para sustentar. Consultou Mamon, Mamon disse: não tem dinheiro. Não posso fazer faculdade porque eu não tenho dinheiro. Consultou Mamon, Mamon disse: não, estuda. Então tudo que ele vai fazer, ele faz consultando Mamon, e Mamon vai dizer: você não tem dinheiro. Aí quando a pessoa se converte, o que ela faz? Ela consagra o dinheiro dela a Deus. E quando ela consagra o dinheiro dela a Deus, entregando o seu dízimo e a sua oferta, ela não vai viver mais debaixo da sentença de Mamon, ela vai viver agora debaixo da bênção de Deus. Então ela vai sair dessa situação no nome de Jesus. Deus vai dar sabedoria, discernimento e estratégia para a vida dele mudar. E não importa como esteja a tua dívida, Deus fala no meu coração, pelo Espírito Santo, que tem uma pessoa aqui que está muito, mas muito endividada. E Deus te encontra no meio de todo mundo para falar para você: marca o dia desse culto, marca o dia desta palavra, porque Deus te encontra nessa noite com liberação. Comece a agradecer a partir de hoje: obrigado, Senhor, porque minha vida financeira, econômica e material é abençoada. Quando a gente fala de casa, de cama, de roupa, de calçado, de comida, de bebida, a gente está falando do que, amados? É de coisa material. A gente está falando de coisas financeiras, econômicas. E aqui Jesus está dizendo o seguinte: olha para o passarinho, ele não planta e nem colhe,
No entanto, o vosso Pai Celestial cuida deles. Você não vê nenhum pardalzinho no seu quintal abrindo o bico dizendo: eu vou morrer de fome, Deus não cuida de mim. Quem faz isso é gente. Aí ele diz assim: vocês não têm mais valor do que os pássaros? Aí depois fala: olha estes lírios do campo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu com a beleza destes lírios. Mas daqui a pouco eles secam, eles morrem e eles são jogados no fogo. E vocês não são muito mais importantes do que os lírios do campo? Homens de pouca fé. Então, se você não quer ser um crente de pouca fé, você tem que começar a combater os teus pensamentos. Preste atenção. Você deixa os seus pensamentos correrem leve e solto. O que você pensa o dia inteiro? Eu estudei uma vez que uma pessoa pode ter em média 50 mil pensamentos por dia. Desses pensamentos, quantos pensamentos ruins a gente tem? A maior parte das coisas que a gente pensa é coisa ruim, é ou não é? Só coisa ruim. É só derrota, fracasso, frustração, decepção, desilusão, buraco, tudo aquilo que mata a fé. Então quando você começar a pensar errado, você vai dizer: não, eu quero substituir pela palavra de Deus. A Bíblia diz que eu devo trazer cativo a Jesus Cristo todos os pensamentos contrários. Não, esse pensamento não é de Deus não. Diga comigo: eu sou o que eu penso. Entendeu agora porque você está vivendo a vida que você vive? É o que você pensa o dia inteiro. Eu não vou conseguir, não vai dar. Começa a abrir a boca: tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus é por mim, nada e ninguém será contra mim. Querendo Deus operar, nada e ninguém impedirá. O Senhor é o meu pastor e não tenho falta de nada. Eu gostava da tradução: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas quando eu li essa tradução, o Senhor é o meu pastor e não tenho falta de nada, eu comecei a profetizar isso todo dia. E você vai profetizar, e o diabo vai dizer: está faltando, está faltando, está faltando, está faltando. Sabe o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que o diabo vai se calar. Sabe por quê? Não vai faltar. Quando você começa a falar, você está plantando com a sua boca o seu milagre. Quando você começa a falar, você está plantando com a sua boca o seu milagre. Eu sou o que eu penso, eu sou o que eu sinto, eu sou o que eu falo. Então eu tenho que falar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que vai mudar a minha realidade, em nome de Jesus, amém? Nós estamos quase no final do ano. Eu não sei como você quer terminar o ano. Se eu fosse você, eu terminava o ano colocando em ordem o altar da sua vida. Quando a Bíblia fala de altar, altar representa novidade, livramento, bênção de Deus. Sempre quando Deus fazia alguma coisa pelo seu povo, eles edificavam um altar, colocavam ali pedras, derramavam azeite e batizavam aquele lugar com um determinado nome, de acordo com o livramento da parte de Deus. Eu quero te falar algo. Você precisa mudar sua forma de pensar, e não basta apenas mudar a forma de pensar, é a forma de sentir. Não basta mudar apenas a forma de pensar e de sentir, tem que mudar a forma de falar, tem que mudar comportamento, tem que mudar hábitos. Nós temos muitos hábitos viciosos, somos viciados também na área emocional. O porquê de tanta derrota, fracasso, frustração, desilusão? Por que você quer ser tadinho? Por que você quer ser o rejeitadinho, o desprezadinho? Tem gente que não sai da boca dele: eu sou pobre, 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 de maré, maré, maré. Desde pequeno, né, a gente ouve essas músicas. Como que é aquela da casa que não tinha teto? Como que era?
Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia fazer o quê? Você imagina, meu Deus do céu, era um MST. Era um sem terra, era um sem teto. Não dá. Nós precisamos, presta atenção, estou falando sério com você. Eu choro por vocês de madrugada, eu oro, eu jejuo, mas me ajuda aí. Muda a cabeça, muda o coração, muda a boca, muda o comportamento, muda os hábitos. Senão você vai continuar assim até Jesus vir. Vai ser salvo pela misericórdia, mas não vai desfrutar daquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Você precisa romper. Tem irmão que diz: se eu não trabalhar, Deus não coloca na minha mesa. Preste atenção, quem dá saúde para você? Quem te dá oportunidade de trabalho? Quem te abençoa é Deus. Para de blasfemar. O que você tem que fazer é a oração certa. Tem gente que fala assim: Senhor, me dá trabalho. Ele tem muito trabalho, não tem dinheiro. Muda essa oração, né? Senhor, eu preciso de dinheiro. Você, presta atenção, sabe por que você não recebe? Muito pediste, se nada recebeste, porque não soubeste pedir. Quanto que você precisa de dinheiro, criatura? Você não sabe nem quanto precisa, então vai orar para Deus e fala: Deus, me dá dinheiro. Ele não é assim que funciona, ele é específico. Ele chega para o cego e diz assim: o que você quer que eu te faça? Eu quero ver. Então você fala: Deus, eu estou devendo X, eu preciso de X. Deus, para eu viver desafogadamente, eu preciso de X. E começa a trabalhar a tua fé construindo essa vitória. Volta a dizimar, volta a ofertar. Você que não dizima e não oferta, dizime e oferta, porque é isso que vai santificar o altar. Porque se você ficar: não, a coisa está difícil, a coisa está complicada, eu não tenho, não dá, você vai continuar em pecado. Porque só contribui quem ama, quem não ama não contribui. Então o problema não é dar ou não dar dinheiro, é não amar. O pecado é não amar. Então a gente diz que ama Deus, mas se a gente não cuida da casa de Deus, se a nossa visão não é de salvar vidas, almas, gente, pessoas, almas, então a gente não ama. Então me ajuda aí. Tem que começar a ter autoridade. Vocês têm que, dar bicuda no demônio, pelo amor de Deus. Chego lá, tá tomando cafezinho com o capeta. E aí, irmão? Pastor, estou pensando em desviar. Pois já está desviado, irmão. Isso aí não é conversa quem está firme. Não, pastor, eu estou mal. Presta atenção. Quem é de Jesus fala: pastor, estou passando um deserto, mas eu sei que Deus é comigo. Eu creio na oração do pastor. Uma vez eu estava lá apertado, uma dívida alta para pagar, não sabia como pagar. Compartilhei com o Everaldo. Everaldo foi em casa. Aí ele chegou antes de ir embora, criou coragem, segurando a maçaneta da porta, disse: pastor, só tem aquela conta para pagar. Eu pensei: vai o irmão, Deus vai usar o irmão, Deus vai usar, Deus vai usar, Deus vai usar, Deus vai usar. Ele falou assim: não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Eu vim fazer uma oração por você. E ele orou, e eu criei na oração desse magrelo, e Deus ouviu a oração dele. 15:45 daquele dia eu estava no banco, milagrosamente pagando aquela conta alta. Por isso eu sempre peço para ele orar por mim. Presta atenção, se você soubesse o poder que tem tua oração, ora mais por mim, por favor. Diga aí para quem está ao teu lado: ora mais por mim, por favor. A Bíblia diz que a oração do justo vale muito em seus efeitos, amém? Eu quero te falar que você vai ver grandes milagres. Se você tem fé para isso, diga amém. Assim seja e assim será, em nome de Jesus. Antes de fazer a última oração, eu gostaria de desafiar você nessa noite. O fim de ano está aí. Coloque em ordem o altar da sua vida, na área financeira, econômica, material. Você que realmente está passando
pela pior fase da sua vida, você vai dizer assim: Deus, eu quero abençoar a tua casa, eu quero abençoar o teu reino, eu quero abençoar este ministério, eu quero abençoar este vaso onde o Senhor me plantou. Eu não tenho dizimado, não tenho ofertado, não tenho semeado, mas eu quero fazer um pacto contigo, Senhor, uma aliança contigo. Eu quero fazer um acordo contigo. Levanta a mão assim, bem alto, e balança. Amém. O Pix já está no telão. Faça o seu Pix, você que é de Bragança, você que está neste culto, você que não está. Se não fizer o Pix agora, pelo amor de Deus, faz durante a semana. Amados, nós temos 3 dias no mês que são delicados para nós. É o dia 10, é o dia 20 e o dia 30. Dia 10 já passamos, diga graças a Deus. Dia 20 já passamos, diga graças a Deus. Agora dia 30. Diga: pela fé em Cristo Jesus, somos mais que abençoados. Amém? Essa é a fé, amados. Se a gente não tem essa fé, a gente não vive para Deus e na presença dEle. Eu quero agradecer muito aos irmãos que levam o reino de Deus muito a sério, que durante a semana fazem as suas ofertas. Às vezes, durante o dia, eu peço o saldo atualizado várias vezes para Lazy. E Deus, no decorrer da semana, no decorrer dos dias, Ele vai liberando, Ele vai fazendo, Ele vai usando pessoas. Então deixa Deus te usar. Você tem que romper, você tem que viver mais do que aquilo que você tem vivido. Os teus sonhos vão se tornar realidade. Porque esse Deus é um Deus de provisão, é um Deus de multiplicação, é um Deus de abundância, é um Deus de grandes milagres em nome de Jesus. Mas ouça bem, não receba apenas uma palavra dessa por receber. Se você não trouxe o teu dízimo, a tua oferta, a tua semente, faz durante a semana. Faz a tua transferência, o teu depósito, o teu Pix, mas faça, em nome de Jesus. Do mesmo jeito que vocês têm 13º, a igreja também tem que pagar 13º para os funcionários. E nesse mês de novembro a gente já tem que pagar a primeira parcela de 13º. Os funcionários digam aleluia. Esse aqui exerceu um pouco mais de fé. Orou até em línguas. Então, amados, vamos crer. Essa hora da oferta, gente, não é uma hora carnal, é uma hora de adoração também. Se lembram quando os 3 sábios foram ter com Jesus, quando ele nasceu? Os magos, eles levaram ouro, incenso e mirra, coisas preciosas. José estava fugindo do censo, e Herodes estava para matar os pequeninos. Eu creio, não está escrito na Bíblia, mas eu até penso que isso foi usado para manter Jesus, para cuidar de Jesus, não é? Porque não tinha graça ele ter apenas, olha o ouro que meu filho Jesus ganhou, olha que belezinha. Um ladrão, um saqueador ia roubar, não é? Não, ele tinha que, presta atenção, tudo que Deus te dá é com um propósito, amém? Ele te deu uma empresa com um propósito, Ele te deu um negócio com um propósito, Ele te deu uma oportunidade com um propósito. Tudo que Deus te dá é com um propósito. Você tem que perguntar que propósito é esse. Em primeiro lugar, o propósito é espiritual. Em segundo lugar, você vai dizer: para me abençoar. E o que você recebe da parte de Deus não é resto, é muito mais do que você precisa em nome de Jesus. Amém? Separa o teu melhor, pode trazer à frente enquanto nós vamos cantar este cântico. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és
Estenda as mãos para cá, diga assim: Senhor, eu quero ser a pessoa mais próspera deste lugar. Eu quero abrir meu coração para receber a tua revelação, para andar na tua vontade, para cumprir o teu propósito. Eu tenho certeza que quando a tua bênção repousa sobre a vida de alguém, ele vai viver tudo que não viveu. E eu quero, Senhor, viver tudo que eu não vivi. Libera, Senhor. Me abençoe nesta noite. Me entrega. O Senhor conhece a minha vida. O Senhor sabe das minhas dificuldades, das minhas lutas, dos meus problemas. O Senhor sabe que a palavra que foi pregada hoje é para mim. Deus, me socorre. Diz a tua palavra que tu és o socorro sempre bem presente no momento da angústia. Eu entrego a ti minha vida, os meus anseios, os meus projetos, os meus sonhos. Eu coloco tudo nas tuas mãos, Senhor. Eu confio em ti, faz um milagre na minha vida. Pai, eu quero orar neste momento e colocar diante de ti cada irmão e cada irmã. O Senhor sabe o que eles estão vivendo. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, que haja liberação deste altar. Que eles recebam, Senhor, uma palavra profética nesta noite. Que eles possam marcar a data deste culto. E que eles possam, em nome de Jesus, viver no teu sobrenatural. Que eles possam andar por sobre as águas. Faz, Senhor, o milagre na vida deste irmão, o milagre na vida desta irmã, em nome de Jesus. Faz, Senhor, o que precisa ser feito, não muito longe destes dias. Tem gente aqui dizendo: Deus, eu preciso deste milagre para ontem. Recebe esta liberação. Senhor, abençoe as empresas, os empreendedores, os negócios, o comércio. Abençoa, Senhor, os projetos. Abençoa os profissionais liberais. Abençoa os irmãos, as irmãs. Abençoa, Senhor, o trabalhador. Abençoa aquele que mantém com as suas ofertas de amor esta igreja de portas abertas. Em nome de Jesus, eu quebro o poder de Mamon na vida deles e profetizo a bênção de Jeová Jireh, o Deus da provisão. E eu creio, Pai, que esta palavra que foi liberada nesta noite não voltará vazia. O Senhor cumprirá de acordo com os seus propósitos, em nome de Jesus, porque tu não és homem para que minta e nem se arrependa. Em nome de Jesus, diga comigo amém. Quero aqui contar um testemunho. Obrigado, irmã. Quero aqui contar um testemunho de um milagre. Uma criança, um bebezinho, demorou um pouco mais para nascer, a sua vida estava em risco, a Ayla, e ela saiu e já foi para o UTI, e Deus operou um milagre, e graças a Deus, Deus cuidou dela, vai continuar cuidando, amém? Graças a Deus. Decreto 2022, diga comigo: sob a direção do Senhor, eu declaro 2022 como o ano da decisão. Este será um ano de decisão e posicionamento estratégico, onde sob o comando do Espírito, eu verei os verdadeiros filhos de Deus manifestando a natureza e o caráter do Redentor Jesus. Será um tempo de alinhamento da visão, para que eu conquiste territórios, alcance os perdidos e arrebanhe de votos dispersos. Chego ao vale da decisão, um lugar que se faz necessário fazer escolhas práticas, que apontarão o Deus a quem sirvo. Esta é a hora de estabelecer em minha vida as prioridades do reino e passar para o próximo nível. Este ano será marcado pela consagração. O Senhor dos Exércitos conclama seu povo a santificação pela palavra. Por isso buscarei a sua face em oração e jejum. Estou consciente de que este é um tempo de guerra. Preciso aquietar minha alma, a fim de ouvir a voz do general, que me dará direção rumo à vitória. Deus abençoe cada pedido de oração, abençoe os projetos de vida. Ouça, Senhor, a oração e o pedido de cada um que pela internet estão orando e pedindo, que esta corrente de fé, Senhor, possa produzir grandes milagres, em nome de Jesus. Quero dizer que fiquei muito feliz com a Silvia aqui.
com essa gravidinha. Que alegria, hein? É a segunda? 2 meninas? Aleluia, glória a Deus. Vão para casa debaixo da bênção, da onipotente mão do Senhor, crendo que a sua bênção já está a caminho e que Deus tem grandes milagres para você. Viva para Ele e desfrute da sua graça e do seu favor. Deus abençoe. Grandes coisas vão acontecer neste lugar.